E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vocês já tiveram aquela sensação de quando eu compro cai, quando eu vendo sobe? Eu sou mão trocada. Todos os trades que eu faço eu deveria inverter porque eu ficaria multimilionário se eu invertesse todos os trades que eu faço. Já tiveram essa sensação? Eu acredito que sim, porque eu recebi um comentário de um seguidor lá no Instagram. E o comentário do seguidor foi exatamente nessa dimensão, em que ele dizia exatamente com essas palavras o que acontecia na vida dele. Eu vou repetir aqui. Ele dizia o seguinte: calma, eu até tenho, mas quando entro o mercado vai contra. Já pensei várias vezes que é melhor fazer tudo ao contrário da entrada que eu planejo. Valeu e um ótimo post. Bom, muitas e muitas pessoas já me pediram, inclusive, para criar um robô que quando o cara botasse compra, a corretora vendesse, e quando o cara botasse uma venda, a corretora comprasse, porque eles disseram que esse robô seria uma máquina de dinheiro. Bom, essa percepção e essa sensação que muitas pessoas têm, ela acontece justamente especialmente mais frequentemente nos períodos mais curtos, em um período de 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, e no intradia. É menos frequente no gráfico diário e é bem menos frequente no gráfico semanal. Mas ela é calcada, ela é sentada em cima do quê? Ela é sentada em cima do fato de que a maior parte das pessoas não opera por um sistema operacional objetivo. Opera basicamente com um sistema operacional subjetivo. E muitas vezes esse sistema operacional subjetivo induz ele a erros. Aquilo que estava escrito dentro da análise técnica clássica, aquilo que era dito dentro da análise técnica clássica, como as ferramentas mais poderosas que um trader poderia fazer, basicamente, dentro do mercado hoje, que é dominado por robôs de alta frequência, elas perderam muito sua validade. Então aquilo que tu lê, aquilo que tu vê nos livros, aquilo que já foi te ensinado em algumas coisas, cara, aquilo ali não necessariamente funciona mais. Pior, você está calcado em cima de emoções que levam muitas vezes à tomada de decisões equivocadas. Então eu vou colocar aqui na tela rapidamente para você ver aqui. O cara está olhando aqui e está entendendo. Olha a análise subjetiva. Ele está vendo um suporte aqui. Ele está vendo um recuo. Voltou, recuou. Isso é um pivô de alta. E daí ele está vendo o movimento. Rompeu, ele vai comprar aqui. Pronto, ele comprou aqui. Assim que ele compra, stop. E daí ele pensa, bom, quer saber, eu vendo agora. Só que agora eu estou com medo de vender. Não vou vender, eu vou deixar romper. E o que o mercado faz? O mercado faz isso, e daí volta a recuar. E daí ele está olhando, pensando, ele rejeitou a perda do suporte. Eu vou pensar em comprar aqui de novo. Aí ele pega, pivô de alta, pivô de alta, pivô de alta, é o pivô de alta. Vai romper? Será que vai romper? Será que rompe? Vamos ver, se romper esse pivô, rompeu o pivô de alta, eu vou comprar. Daí ele compra aqui. E daí o mercado faz isso. E daí aqui ele pensa em vender. Bom, ele pensou em vender aqui, o que o mercado vai fazer? Ele dá uma repicada, e estopa o cara. Pronto. E aí o cara acabou de perder um monte de dinheiro, usando uma ferramenta que ele leu em vários livros que funcionava extremamente bem, que era o pivô de alta. Por quê? Porque ele estava no gráfico de 3 minutos. E o gráfico de 3 minutos é um gráfico mentiroso, é um gráfico enganador, é um gráfico que está feito perfeitamente alinhado para destruir qualquer um que tente operar por análise técnica clássica em um time frame de 3 minutos. Mais do que isso, houve uma época da minha vida como trader em que eu inclusive cheguei a duvidar de quase tudo o que existia na análise técnica. Porque sim, tem uma hora que chega a irritar muito. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. Até que você começa a entender que, para você sair desta situação, você precisa de fato ter um sistema objetivo que você consiga testar o nível de acerto, o nível de falha, a média de ganho, a média de perda. E mais do que isso, que você consiga entender que, cara, tu não vai acertar todos os trades. Na verdade, se tu acertar 50% dos teus trades, já vai estar extremamente feliz com isso.
Desde quando você ganha uma vez e meia ou 2 vezes o que você perde quando você erra um trade. Então esse é o ponto principal que as pessoas não entendem. Tu não vais conseguir acertar a direção que o mercado vai. Ninguém consegue isso. Os melhores traders não conseguem isso. O que os melhores traders fazem? Eles só garantem que se eles erraram a direção que o mercado ia, eles estopam curto. Se eles acertaram a direção que o mercado iria, eles deixam a operação rolar mais e ir para um alvo mais longo. Então sim, muitas vezes dá vontade de dizer que a análise técnica até não funciona. Dá até vontade de dizer assim, cara, isso não funciona. Não é que não funcione, funciona. Só que ela só funciona associada a um bom controle de risco. Associada a um stop curto e um alvo mais longo. Ela só funciona no momento em que você está identificando o ponto onde os comprados serão estopados, onde os vendidos serão estopados, para que então você possa atuar nesses pontos especificamente. E ela só funciona se você tiver um método objetivo a ser utilizado. E você tem que entender que você vai errar muitos trades. E não tem problema errar muitos trades. E você tem que ter, então, o quê? Você tem que ter uma tolerância ao erro, uma tolerância ao stop e uma tolerância, inclusive, a um tipo de loss que faz parte do risco operacional que você está trabalhando. A maior parte das pessoas não faz isso. A maior parte das pessoas opera alavancado. A maior parte das pessoas opera com dinheiro que ela não pode perder. A maior parte das pessoas, infelizmente, não tem gordura suficiente para aguentar os meses de inverno que o mercado algumas vezes oferece para um trader. E daí, elas quebram. Tá. Então, o que tu está me dizendo, Stormer? O que eu estou te dizendo, basicamente, é análise técnica em si, pivô de alta, pivô de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, ela tem uma validade muito frágil, especialmente nos períodos mais curtos, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, que é o período que a maior parte das pessoas se atira logo de cara, sem o conhecimento técnico necessário para sobreviver. Ponto. Segundo ponto, sem o gerenciamento de risco, que as pessoas odeiam falar. Quando tu fala em controle de risco, todo mundo fica assim, eu não quero falar de controle de risco, eu não quero falar sobre isso, chega, eu não quero. Eu quero um setup que eu fique rico. É isso que as pessoas querem. Agora, se tu falar em controlar risco, não quero. Se tu falar em ganhar, em fazer dinheiro progressivamente, não quero. É impressionante isso. É por isso que essa síndrome do mão trocada, ela vai sempre acometer você. Porque quando der um sinal como esse aqui, tipo, agora esse troço vai subir enlouquecido, agora vai dar uma porrada, agora vai bombar. Aí o cara enfia lá 50, 100 contratos e pronto, é estopado aqui. E daí quando cai pra cá, então se vai cair, eu vou enviar 300 contratos, essa merda. E o cara pega e vende aqui, e o troço faz isso. Não pode ser assim, pessoal. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Se vocês fizerem assim, vai dar ruim. Vocês têm que ter um plano. Vocês têm que ter uma forma de operar. Vocês têm que ter uma maneira de pensar. Vocês têm que ter um controle de risco. Vocês têm que entender que é o controle de risco que vai salvar vocês. Não é qualquer outra coisa, é o controle de risco quem salva vocês. Vocês têm que entender que se vocês não tiverem um plano para o mercado vai ter um plano para vocês. E aí, outra coisa fantástica que eu olhei, que estava escrito ali nos comentários. O sujeito dizia assim, mais ou menos. Ele dizia mais ou menos assim. Olha a frase do cara. Que toda vez que ele iniciava um trade, o mercado ia contra ele. E aí quando tu pergunta para ele, mas tu tem um plano pro teu trade? Tu testou quantas vezes isso funcionava, esse teu sinal? Tu testou quantas vezes que ele falha? Não testei. Então como é que tu sabe que esse sinal funciona? Como é que tu sabe que esse sinal realmente tem um nível de acerto bom ou tem sequer uma expectativa matemática positiva? Aí o cara me respondeu, o que é expectativa matemática?
Cara, se você não souberem o que é expectativa matemática, e eu tenho um vídeo falando sobre isso, se vocês não souberem realmente controlar o risco de vocês, se vocês não conseguirem montar isso, vocês não vão conseguir ser traders bem-sucedidos. É simples assim. É simples assim. É escolher um sistema que tenha uma expectativa boa e operar aquilo. Só que as pessoas não fazem isso. Elas ficam pulando de sistemas em sistemas quando elas têm algum tipo de sistema. E aí o que elas fazem? Elas seguem as pessoas erradas. Elas ouvem as pessoas erradas. Elas acreditam na mentira dada pelas pessoas erradas. E aí tem um outro cara que diz o seguinte: cara, eu tô aqui há 3 anos no mercado, já perdi um monte de dinheiro. Isso porque eu nunca segui o que os traders mais experientes falavam para eu fazer. Cara, se tu não segue o que os traders mais experientes estão te dizendo para fazer, tu tá pedindo para tomar na cabeça. Porque os traders mais experientes, vamos lá, eu, o Ogro, o Fábio Figueiredo, o André Moraes, galera, a gente só é experiente porque a gente já fez um monte de burrice na vida e começou a ver, tá, isso aqui é burrice, não faço mais. Tá, isso aqui não dá certo, não faço mais. Tá, isso aqui é de uma ignorância total que eu nunca mais posso fazer. E com isso a gente vai construindo regras de segurança que nós, eu, o Moraes, o Ogro, todo mundo, nós adoraríamos ter ouvido isso de alguém antes de ter perdido o nosso dinheiro naqueles equívocos. Então, por favor, não façam a burrice de não aprender com a experiência dos outros. Peguem mentores realmente sérios. Olhem o que eles estão falando. Olhem o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. E vejam se faz sentido para vocês, ao invés de vocês quererem descobrir o mundo, criando uma roda mágica, porque alguém vendeu para vocês a ideia de que vocês ficariam milionários operando na sinaleira de um carro, dentro de um Porsche. Parem com isso. Sabe o que é o pior? O pior é que um vídeo como esse que eu tô falando, que eu falo um monte de verdades aqui, não vai atingir a quantidade de pessoas necessárias, porque vocês nem sequer compartilham com os amigos de vocês que estão fazendo um monte de burrice no mercado, seguindo um monte de gente que não tem um mínimo de consciência do que estão falando ou fazendo na frente de outras pessoas, induzindo elas a destruírem seu capital. Quando sim, tem gente séria. Sim, tem gente que mostra os caminhos mais apropriados, os caminhos mais seguros, os caminhos mais prudentes. Só que essas pessoas são vozes que estão sendo silenciadas pelo marketing brutal que existe em cima de um carrão poderosíssimo, em cima de um apartamento de não sei quantos milhões de reais, em cima de comprar um casaco na Champs-Élysées com um trade feito. Mentira! Mentira! E as pessoas acreditam. Acordem! Isso não é ser trader de verdade. Isso não é operar com skin in the game, com o risco, com o cuidado, com a cautela, com a parcimônia. Pensem sobre isso, pessoal. Grande abraço, até mais, tudo de bom.